como analisar um ETF na prática e entender o que ele representa, o que tem dentro daquela cesta. Bom, galera, esse aqui não é uma recomendação de investimentos e eu tenho diversos vídeos no canal analisando vários ETFs. Eu sigo mais ou menos essa sequência lógica que vai nos dar de forma básica, mais eficiente, a explicação do que é aquele ETF, do que ele representa e de como é que ele funciona, tá? Vamos usar aqui o exemplo hoje do IVVB11, o ETF brasileiro, mas justamente para a gente ver que ele tem um índice do exterior. Então, a gente tem que buscar informações para entender de fato o que ele é, como é que ele funciona. Então, a primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou analisar um ETF é qual classe de ativos e qual exposição nacional ou internacional esse ETF representa, tá? Por quê? Porque isso vai me dizer muito em relação a como essa classe vai funcionar e também em quantos por cento eu vou ter que alocar em relação àquilo, tá bom? Então, usando o exemplo aqui de agora, né? O IVVB11, ele é um ativo aqui de classe de renda variável, de ações internacionais. Então eu sei que ele vai oscilar com o dólar, eu sei que ele é muito ligado ao mercado acionário, e aí eu vou, claro, sabendo agora ao longo do vídeo, né, o que ele foca, né, quais ações, de que país, de que setores, a gente daí vai analisando juntos, tá? Mas essa é a primeira grande clareza que você tem que ter, porque senão você vai comprar renda fixa achando que é variável, variável achando que é fixa e assim por diante. Então, a primeira coisa é ter essa clareza, tá bom? Olha, já comenta aí pra mim por que você gosta de investir em ETFs e qual é o seu ativo favorito. Bom, e aí o segundo passo é entender de fato, né, qual que é o índice que o ETF está buscando seguir, tá? Porque o ETF, galera, do inglês vem de Exchange Traded Fund, né? Então é um fundo negociado em bolsa. Só que fundos negociados em bolsas tem vários, tem um fundo imobiliário, por exemplo, um Fiagro, isso tudo são fundos negociados em bolsa, tá? Mas o ETF, ele tem uma característica de ser, geralmente, né, um ETF passivo, então ele segue um índice justamente daquela classe de ativo e daquela exposição à moeda de câmbio, de real, dólar e assim por diante, tá? Então, o nosso segundo passo é entender qual é esse índice e o que tem dentro dele. Então, nesse caso, a gente tem um SP500, que é muito famoso, muito grande. O ideal sempre é você abrir o site da gestora ou provedora de índices que forma ele, né? Você pode estudar, por exemplo, um fact sheet com toda a metodologia, como é que funciona, né? Aqui eles botam todos eles, mas tem o resumão aqui, né, do S&P 500. Esse índice mede o desempenho do segmento de alta capitalização, ou seja, large cap, do mercado dos Estados Unidos, considerando como representante do mercado de renda variável aí por 500 empresas. Tá? Então aqui a gente já tem várias respostas, tá? É lógico que esse índice todo mundo conhece, né, pessoal? Mas a metodologia, a ideia é essa, né? Então a gente está investindo aqui em empresas, tá bom? Ó, são 500 empresas, é renda variável, é dos Estados Unidos e ele pega aqui um segmento de alta capitalização. Então isso aqui já nos diz muita coisa, já nos mostra, enfim, já dá muita clareza do que ele reúne, tá? E claro, tem outros critérios, mas vamos focar aqui na parte mais prática, tá? E justamente o que eu gosto de fazer logo na sequência é, agora que eu entendi o que tem dentro daquele índice, eu quero pegar um ETF do exterior ou nacional também para estudar os ativos que estão ali dentro, para entender um pouco mais da lógica ainda em relação ao índice, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo do VOO, que é um ETF lá do exterior, mas que também é de SP500, e aqui a gente entende aqui de forma até um pouco mais clara como é que ele está segmentado, quais são as empresas ali dentro, tá? Notem que eu estou muito mais preocupado no início da análise em entender o contexto daquele ETF, o que ele é, o que ele representa, o que tem dentro, para só depois considerar estudar ele, ver o gráfico e a rentabilidade, que a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então aqui o VOO, ele está reunindo enfim, as características deles, a gente vai focar mais no índice em si, não vai olhar muito para taxa e tudo mais, porque não é esse ETF que a gente vai acabar comprando, por exemplo, né? A gente tá estudando o IVVB11, né? No final dos contos, você está pensando em comprar esse aqui, que é do Brasil. Então aqui a gente nem se preocupa muito com taxa de administração ali do exterior e tal, porque não vai comprar isso aqui, a gente só quer estudar um pouco em relação aos ativos, tá? Então tem aqui, ó, as 506 empresas ali dentro, tem aqui um blend entre large caps aqui, né? Em termos de valor e crescimento, mas são todas large, são grandes, né? Aqui tem os setores, tá? Então isso aqui já vai dar bastante clareza pra gente analisar, né? Então, poxa, tem um foco grande aqui em tecnologia, tem aqui serviço de comunicação, consumo discricionário, financeiras e dentre aqui, ó, vários outros, né? Saúde, indústria e assim por diante. Então, a gente pode daí fazer uma análise, olhar mais no detalhe e também olhar um pouquinho aqui das empresas, né? Do tamanho que elas têm lá dentro. Então, a Apple é a maior, a Nvidia, depois Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, que é o Google, Berkshire e assim por diante, tá? Então aqui a gente já tem uma noção maior
do que é o índice e do que ele representa, tá? Ah, Anthony, mas aqui no IVVB11 ele também mostra essas coisas, né? Porque o IVVB11 ele é um ETF de um site da BlackRock que mostra muita coisa. Mas frequentemente você vai analisar um ETF, galera, que no site original da gestora faltam coisas, tá? Então eu já mostrei justamente como buscar fora do site original, né? Uma ideia de buscar realmente no exterior daquela página, para justamente você conseguir informações que às vezes não estão claras, tá bom? Mas lógico, o ideal é, enfim, tá tudo aqui nítido na própria página do ETF que você tá querendo estudar, né? Ó, e já deixa o like, se inscreve para mais conteúdos como esse. Bom, então a gente já entendeu o primeiro passo, que era qual a exposição daquele ativo, se é renda fixa, variável nacional ou internacional. O segundo, que é o índice que ele está seguindo, a gente sabe agora mais ou menos ali, né, o que vai estar dentro dele, como é que ele vai se comportar. Agora a gente vai realmente para análise e para entendimentos do ativo específico que a gente quer comprar. Então, de novo, né, não que isso aqui seja uma recomendação de investimentos, mas do ativo que você está querendo estudar, né, enfim. Então agora a gente vai olhar muito mais para o IVB11, não tanto para o índice, tá? E aqui sim a gente tem que se preocupar, por exemplo, com taxa de administração, quantos por cento representa. Aí você tem que ter uma noçãozinha de mercado, tá? Mas geralmente as taxas são baratas, tá? Isso aqui não é nem a mais barata do mercado, mas já é bem aceitável. Eu vou passar os pontos principais, tá? Teria várias coisas para você analisar de forma mais profunda, mas os principais é a taxa de administração, tem que ter noção do imposto de renda, que é quase sempre 15% aqui no Brasil, tá bom? Você tem que ter noção aqui, ó, sobre a distribuição de rendimentos, que quase sempre ele tem um reinvestimento automático, ou seja, são índices de total return, porque as empresas dentro do SP500 ou os ETFs, que esse ETF pode comprar, por exemplo, enfim, elas pagam dividendos ao longo do tempo. Não é muito, mas pagam. Então, esse ETF ele reinveste para você automaticamente, tá? É importante você analisar também aqui o patrimônio líquido do fundo, tá bom? Esse aqui tem os seus 5 bi, então quanto mais melhor, né? Porque você quer mais liquidez, mais tranquilidade para não ficar pendurado num ativo com baixa liquidez. Aqui até teriam mais indicadores avançados, não vou focar muito agora, essa análise é mais uma coisa um pouco mais básica. E aqui você efetivamente entende o que você está comprando, tá? Então esse ETF, o IVVB11, ele compra o IVV, tá? Então ele compra outro ETF para você ficar exposto. E aí o ideal é você analisar o IVV, tá? Mas ele vai ser praticamente aqui o VO, tá? Eu fiz questão de pegar casos diferentes para explicar para você que às vezes você tem que buscar outras soluções, tá bom? Bom, então agora a gente já tem bastante clareza de como é que o ETF em si, né, que você está pensando em comprar ou estudar, que é do Brasil, por exemplo, tá? Poderia ser do exterior também, né? Mas quais são as taxas de administração, quais são os detalhes ali de imposto, de liquidez, pô, liquidez é de bolsa, né? Tranquilo. Você também pode fazer uma análise da gestora, às vezes, quando é uma empresa não muito conhecida. Nesse caso, a gestora é muito conhecida, é muito sólida. Essa empresa aqui é muito difícil dela quebrar, ela sumir com o seu dinheiro, né? Quase impossível. Então, você analisa essas questões um pouco mais contábeis, um pouquinho mais administrativas, tá bom? E aí sim, como quarto passo, vale realmente a pena começar a estudar o ativo e os seus retornos históricos, tá bom? Então, eu vou usar aqui o Panorama Resultado Capital, que é uma ferramenta grátis que eu criei, e eu sempre uso ela para fazer as análises, tá? Então, se você quiser acessar, tem um link aí gratuito aí na descrição, só para você conhecer melhor e também fazer algumas análises como eu vou fazer aqui, tá? Mas aqui na parte de analisar o ETF, a gente tem que olhar primeiro não só para a parte boa, tá? É óbvio que a gente tem que olhar para os retornos, a gente tem que olhar para o dinheiro que ele deu, né? Tudo bem, mas a gente tem que olhar também para riscos e volatilidade, tá? Então eu vou elencar aqui alguns fatores principais, tá? Só para a gente entender, tá? Não vou fazer análise profunda aqui, tem vídeo no canal que eu já analisei o S&P, eu posso fazer de novo uma análise mais aprofundada mesmo, escreve aí para mim nos comentários que eu faço, tá bom? Mas vamos lá, a primeira coisa que tem que olhar realmente é o longo prazo, tá? Então a gente já entendeu que esse aqui é o SPY, tá? Então o SPY é mais uma das soluções possíveis que replica o SP500, tá? Antônio, por que tu não botou o IVVB11? É porque o IVB11 ele só tem de 2014, entendeu? Aí você tem que ser ligeiro, você tem que começar a ser mais inteligente. Então, Antônio, o VO que você falou, pô, botei o VO, cara, ele já tem até 2010 aqui, ó, um tempo mais para trás, ok. Mas o SPY, ele tem bem mais para trás, né? Ele tem lá 93, 94, ó, entendeu? Então dá um retorno bem longo prazo, tá? E aí, se a gente faz SPY vezes o SDBRL, é a mesma coisa que o IVVB11, tá certo? Claro que aqui no início aí o dólar, enfim, né, tira um pouquinho das paridades e tal, mas a gente pode analisar a partir dos anos 2000 aqui, já vai estar muito bom aqui para análise, tá certo? Vou pegar aqui a partir de 2001, 2003 ali já tá bem tranquilo.
Então a gente consegue saber aqui de forma percentual, né, quantos por cento ele retornou ali ao longo do tempo. Você pode fazer isso em várias janelas, você pode comparar com outros ativos junto e assim por diante, tá? Qual que é a ideia aqui dessa primeira análise que eu acho importante você fazer? É entender um pouco dos drawdowns possíveis, tá? Tem indicador para isso, mas você pode fazer manualmente também. Então, não basta a gente olhar as coisas pelo lado bom e mais fácil, porque isso é ilusão, tá? Então, eu quero saber, claro, quanto que ele subiu, né? Eu sei que ele já subiu bastante, dificilmente você vai estudar um ETF que está caindo sempre e que você não se interessa. Mas a gente tem que avaliar também aqui a questão do quanto que ele desvalorizou nas crises, nos problemas, né? Nas correções do mercado e assim por diante, tá? Notem que eu já estou avaliando aqui ó, o SPY multiplicado pelo SDBRL, que é com o dólar. Ó, fazer questão sim, só para vocês verem, tá? O IVVB11, quando você coloca um em cima do outro, ó, colocou os gráficos um em cima do outro, ó, eles ficam realmente iguais, tá? E claro, tem um spreadzinho aqui ou ali e tal, mas eles são, matematicamente, são muito próximos, tá bom? Então, o que, que a gente tem que olhar aqui? Poxa, pegando aqui os maiores drawdowns, né? Então, lá de 2004, por exemplo, até 2009, né? Ele teve 50% de drawdown. Depois a gente teve mais uma correçãozinha aqui, ó. Pô, 19% de drawdown em 2016. Depois, outra correção aqui. Olha só, deu 24% de drawdown. Depois a gente teve aqui, ó, 2020, né? Olha só, 25, 30% de drawdown. Adiante em 2022, de novo, olha só, 31, 33% de drawdown. E nesse momento também estamos tendo algum drawdown aqui do topo histórico, se corrigindo, olha só, deu 17% de drawdown. Então, eu tenho uma ideia mais ou menos já, uma certa noção, né, que os drawdowns, eles podem ser bem exagerados, eles podem ser tudo, tá? Pode ser 100%, pode ir até para negativo se duvidar, né? Que nem o petróleo. É bem difícil. Acho que negativo é realmente quase impossível, tá? Teria que acontecer um grande colapso aí, problemas com derivativos, não sei nem como é que funcionaria. Mas não vou dizer que é impossível, tá? Enfim. Então a gente tem que se preocupar aqui que correções acontecem, tá? Então tiveram aqui casos muito ruins que a gente já viu ali, que ele teve uma correção de 50%. Mas nos outros ele teve correções entre 20% e 30%. Foram os casos mais de crise, assim, tá? Não foi dificilmente passou disso. Tá? Ah, Anthony, quer dizer que ele nunca vai passar disso? Não, ele pode cair 50%, 60%. Não estou dizendo isso, tá, pessoal? Só estou dizendo que historicamente ele costuma ter esse comportamento. Ah, Anthony, historicamente quer dizer que vai se repetir? Não, mas você tem que conhecer um pouco do passado para pelo menos entender estatisticamente como é que aquele ativo funciona, tá? Porque a história, ela não se repete, mas ela rima. Esse ditado é bem famoso, bem popular e é muito verdade, tá bom? Bom, depois eu gosto muito de fazer uma análise em janelas móveis. Você pode digitar aqui, ó, ROC, que é o Rate of Change. Ele vai basicamente dar os retornos em janelas móveis do ativo, tá bom? E aí você tem que ter um pouco das manhas só para entender como é que você faz para fazer a análise, né? Eu gosto muito de analisar no gráfico semanal e aí eu coloco aqui, ó, em período de 50. O que são 50? 50 semanas, tá? Então, é basicamente janelas móveis de um ano, tá bom? Então a gente consegue perceber aqui que esse ativo ele tem ali desde, sei lá, 2002 aqui, vai só para exemplificar, tá? Não é assim rápido, assim simples, tô dando só a ideia geral do que eu olho, tá? A gente olha então aqui os retornos médios que o ativo gera, né? Então, por exemplo, em termos negativos, ele chegou a retornar aqui em 12 meses, tá? Menos 31, chegou a retornar 17% negativo em 12 meses. Isso aconteceu algumas vezes, tá? Ó, vou mostrar para vocês o que eu tô olhando. Eu tô olhando aqui, ó, toda vez que essas linhas elas ficam bem negativas e elas passam pelo mesmo retorno mais vezes, então isso significa que o retorno foi em 12 meses ele se repetiu, né? Essa história ela rimou e se repetiu, tá bom? Mas também tem um lado bom, né? Então ele chegou aqui em diversas vezes a dar retornos muito próximos aqui, por exemplo, de, cara, 60%, tá? Isso aqui é percentual, tá? Tem um vídeo aqui no canal explicando o ROC no detalhe, ensinando mesmo, tá? Isso aqui é só para ilustrar o tipo de coisa que eu analiso, porque a gente está, enfim, analisando o ETF, né? Mas 60% é bastante, então você pode ser mais razoável. Olha só, aqui a gente teve várias ocorrências de um retorno médio um pouco mais aceitável de 24%, 25%, né? Óbvio, não é perfeita, né? Então, cara, entre 25% e 20% teve muito retorno consistente desse ativo, tá? Lembrando que ele é uma junção do dólar e do SP500 dos Estados Unidos, tá bom? Se fosse apenas do SP500, só do SPY, a história muda, os retornos já são diferentes. Então você tem que analisar aquilo que o seu dinheiro vai estar exposto, tá bom? Nesse caso, se fosse o IVVB11, estaria exposto ao dólar e ao real, tá bom? Ah, Antônio, eu moro fora,
minha vida é dolarizada, eu não uso mais reais. Cara, então você tem que fazer essa análise usando o SPY, usando o VOO, o IVV e assim por diante, tá bom? Mas a sequência lógica, ela é a mesma, tá certo? E ainda você poderia analisar um pouco da volatilidade, tem indicador para isso também. Você pode analisar a correlação, você pode analisar das janelas móveis aqui, não apenas o retorno, e sim as condições que os juros estavam subindo, que os juros estavam caindo, como é que esse ativo performou quando teve tal crise, como é que ele performou quando as taxas de juros subiram, quando elas caíram, quando trocou o presidente, quando teve a Copa do Mundo, quando teve não sei o quê. E você vai analisando isso para entender cada vez mais e mais profundamente esse ativo, tá? Aí você pode fazer simulações também com isso. Nem sempre as ferramentas para fazer isso são grátis ou acessíveis, mas também é possível para você conseguir aí ter um entendimento mais profundo. Então lembra, a gente já fez 4 passos aqui para entender e estudar um ETF, que você, enfim, consegue fazer isso de forma agora mais clara aí nas suas análises, tá bom? Então, primeira delas, entender qual a classe desse ativo, qual a exposição de moeda, por isso que eu uso essas carteiras de 4 níveis, que eu acabo usando bastante, que acaba facilitando muito para você responder essas perguntas, né? Um bom investidor faz as perguntas certas. Então, poxa, primeiro nível, né? Qual a exposição desse ETF, por exemplo, em termos de país moeda? Ele é internacional em dólar ou ele é nacional em reais? Considerando que você mora no Brasil, né? Aí você vai ter que responder, nesse caso aqui do IVVB11, a exposição ela é em dólares, tá bom? Então você está exposto aqui ao mercado internacional. De novo, né? Qual que é a classe desse ativo, né? Poxa, ele é a renda variável do exterior. Então, assim você vai segmentando a sua carteira, você vai entendendo que ele é na classe de estoques, por exemplo. Aí dentro de estoques, né, dentro de ações, tem vários ETFs, você certamente ouviu falar de vários. E VVB11 é o mais famoso, mas tem Nasdaq, tem Small Caps, tem Mid Caps, tem diversos índices, né? Tudo isso dentro de estoques, né? Tem REITs também, tem alternativos de cripto. Aí você vai segmentando. Isso tudo é o passo 2, ou seja, além da classe, né, qual que é o índice que esse ETF vai seguindo, para você ter noção mais ou menos de como é que ele vai se comportar e que tipo de classe ele realmente está segmentado. No terceiro passo, a gente analisou a taxa de administração, a gestora, a liquidez, aquelas questões mais administrativas, além de entender já quais as empresas que estavam lá dentro e assim por diante. No quarto passo, a gente analisou o ETF, e propriamente dito, os seus retornos em janelas móveis, histórico, volatilidade, drawdowns. Claro, isso aqui dá para fazer uma infinidade de análises, eu estou comentando apenas as principais. E o quinto passo vai ser em relação a analisar outros ETFs e ativos correlacionados. Tá? Eu já vou mostrar isso na prática com um exemplo ali. Mas antes de você dar o quinto passo, você tem que sempre pensar, poxa, quantos por cento esse ativo ele vai ocupar na minha carteira? Porque essa pergunta, ela muitas vezes ela é mais importante se você vai comprar ou vender, entende? Tem ETFs que eu gosto muito, por exemplo, o VVB11 é um ETF que eu gosto bastante, eu acho ele muito interessante por diversas razões. E é o tipo de ativo que, para várias pessoas e para vários perfis, tem gente que compra ele e carrega por 20, 30 anos, entendeu? Agora, quantos por cento da sua carteira você vai carregar por 20 anos? Será que é estático esse percentual? Será que é fixo? Será que é móvel? Será que você não vai variando de acordo com o ciclo de juros, com, enfim, preocupações e tal? Não fugir muito da alocação, mas ter um método para isso. Então, quando você responde essas perguntas que a galera não se faz geralmente e faz parte sim da análise do ETF, você começa a ser um investidor melhor e você começa a ter uma carteira melhor. Por quê? Porque o VVB11 no longo prazo provavelmente vai ser um índice muito bom que vai continuar subindo. No longo prazo a tendência é essa, porque as empresas não vão deixar de ser lucrativas, os Estados Unidos não vai deixar de ser um país enfim, de primeiro mundo, pode ser que não seja o país mais rico, com maior PIB, mas pode ser que ele seja o top 2, top 3, top 4. Certamente, a gente analisa a tendência, né, no longo prazo, longuíssimo prazo, do IVB11 render muito mais do que o Bovespa, por exemplo, tá? Mas, enfim. Agora, quantos por cento da sua carteira vai estar isso? Porque se você botar muito pouco, talvez não contribua tanto para você ter um ganho relativo ou realmente útil, né? E se você botar demais, você pode estar exposto a uma volatilidade muito grande. Então vai muito do seu perfil de risco, muito dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E essas perguntas você precisa sempre saber responder, tá? Se você não sabe responder isso, não sabe montar uma carteira diversificada inteligente aí para crescimento ou para renda passiva, eu ofereço as minhas, tem um link na descrição, todas de ETFs nacionais aqui do Brasil, mas com exposição global, tá bom? E aí, por último, justamente para a gente analisar esse quinto passo, é justamente olhar o SP500 aqui, né, o SPY vezes o SDBRL, por exemplo, que vai ser o nosso IVVB11, mas também junto com um ativo que é correlacionado para você ter uma noção de como ele pode andar ou como é que ele pode não andar em relação a eles. Então eu vou usar aqui o exemplo do QQQ,
que é a Nasdaq, vezes o SDBRL também, só para a gente ter um pouquinho de noção de como esses ativos muitas vezes andam parecidos, tá certo? Então, olha só, eles têm o mesmo desenho gráfico, em algumas janelas eles inclusive rendem iguais. Por quê? Porque várias das empresas são as mesmas. Então, quando você compra esses dois ativos juntos, você tem que ter muita clareza de que você está concentrando a sua carteira nessas empresas, nesses setores. Se isso é bom ou se isso é ruim, são outros 500, tá bom? Mas você tem que ter noção que você vai estar correlacionado com diversos ativos. E você pode fazer essa comparação visual ou até mesmo usar o Correlation Coefficient aqui, que é um indicador que ajuda a você a fazer essa, enfim, essa correlação aqui entre os ativos, né? Então, vou deixar só o QQQ aqui, né? Tirar ele aqui do gráfico e considerar o SPY, que eles têm que estar na mesma moeda, tá bom? Então, poxa, o Correlation Coefficient aqui, ele pega e o mais próximo de 1 que você tem quer dizer que você está muito correlacionado com ele, né? Então aqui em diversos, ele está no 0,93 a quase 1 já, então ele é muito correlacionado, tá? Em diversas janelas, ele está aqui acima de 0,80, então são realmente muito correlacionados. Quando um vai para um lado, o outro vai para o mesmo lado, tá? Então, de novo, não é que isso é bom nem ruim, isso é apenas um fato, mas você precisa ter noção de que se você está exposto em diversos ativos aqui da sua carteira, lembra? Estou pegando um exemplo, você deveria fazer isso com todos, ou ter uma ferramenta que faz isso, né? Eu uso ferramenta para isso. Para ter noção de que, poxa, se você tem uma carteira muito correlacionada, esse ETF ele vai andar com todo o caminhão vai para o mesmo lado. E se você acertar o lado, todo mundo vai ganhar dinheiro. Todos aqueles ativos vão dar bom, né? Vão se valorizar. Mas isso é um pouco perigoso, porque se o mercado cair ou desvalorizar, pessoal, crises acontecem, volatilidade é normal no mercado de renda variável, né? Você tem que estar ciente do seu perfil de risco e tal, mas aí você pode acabar sangrando demais, tá bom? Então uma boa carteira, ela tem vários ativos, isso aqui são exemplos, né? Nem botei o ativo aqui para ninguém achar que é recomendação, é só para ilustrar visualmente uma carteira, né? Mas justamente esses ativos têm que ser descorrelacionados, porque quando um cair, o outro vai subir. E aí você vai conseguir fazer rebalanceamentos mais inteligentes, vai comprar aquele que está caindo, ou seja, os que estão mais baratos, vai vender ou deixar parado os que ficaram caros, e aí você vai controlando esses percentuais sem ficar se preocupando com o mercado em si, com o ativo em si, tá? Por quê? Porque eu sei que no longo prazo, o SP500 aqui, ó, ele vai bater 90% dos gestores, vai bater a maioria das pessoas físicas, e vai ser uma alocação muito mais inteligente, eficiente, enfim, tributariamente também melhor, e também provavelmente em retornos do que você ficar fazendo suas próprias escolhas, tendo que cuidar das suas ações ou dos seus 45 fundos imobiliários. Então isso tudo é muito difícil. Então eu já sei que é muito mais inteligente eu investir por ETFs. Pode ser que tenha meia dúzia ali de grandes líderes que consigam bater o índice, mas os outros 220 milhões de brasileiros, a maioria nem investe, né, tudo bem, mas eles não vão conseguir bater os índices e vão estar provavelmente mal alocados, ou vão bater marginalmente, que não vai fazer diferença. No final das contas, você tem vida, você tem trabalho, empresa, família, tem coisa que você vai ganhar muito mais dinheiro fora do mercado financeiro, ou então você vai querer gastar o seu tempo fazendo coisa que você gosta, com sua família, viajando, que muitas vezes não tem nem preço. Então, esses foram os 5 passos para você analisar um ETF aí de forma razoavelmente boa, tá? Dá para fazer muito mais aprofundado, dá para fazer estudos, simulações, mas aqui você já vai ter uma grande clareza de qual é o ativo, como é que ele funciona, de qual a classe, qual que é o índice que ele persegue, o que você tem para esperar dele, o que você não vai esperar dele e como colocar ele na sua carteira de forma que você não vai estar muito correlacionado. Você tem que estar ciente ali, né? Tem que observar alguns detalhes para você não acabar, enfim, comprando coisas que iludem você a achar que está diversificado, mas você está correlacionado. Então, esses foram 5 passos que ajudam aí o pessoal de forma bem prática, tá bom? E eu vou deixar aqui recomendado um vídeo com 3 ETFs muito bons e muito interessantes, talvez para você manter sempre na sua carteira. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.